Esta é uma terra onde falar claramente é permitido, e onde as pessoas estão dispostas a dar uma audiência justa a qualquer um que possa lhes dizer o que vale a pena a sua atenção. Esta noite, tenho certeza de uma audiência atenta, pois os conheço muito bem para supor o contrário. Este campo, como todos sabem, é propriedade privada, e eu daria apenas uma sugestão para aqueles que saem ao ar livre para pregar, que é muito melhor entrar em um campo, ou em um lote de terreno desocupado para construção, do que bloquear as estradas e interromper os negócios. Além disso, é muito melhor estar um pouco sob proteção, para que possamos evitar imediatamente a perturbação. Esta noite, espero, encorajá-los a buscar o caminho para o céu. Também terei que proferir algumas coisas muito duras sobre o fim dos perdidos no poço do inferno. Sobre ambos os assuntos tentarei falar, conforme Deus me ajudar. Mas, eu imploro a vocês, enquanto amam suas almas, pesem o certo e o errado esta noite, vejam se o que eu digo é a verdade de Deus. Se não for, rejeitem-na completamente e joguem-na fora, mas se for, por sua conta e risco, desconsiderem-na, pois, como vocês responderão diante de Deus, o grande juiz do céu e da terra, irá mal com vocês se as palavras de seu servo e de sua escritura forem desprezadas. Meu texto tem duas partes. A primeira é muito agradável à minha mente e me dá prazer, a segunda é terrível ao extremo, mas, como ambas são a verdade, devem ser pregadas. A primeira parte do meu texto é: eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, e Isaque, e Jacó, no reino dos céus. A frase que eu chamo de parte negra, escura e ameaçadora é esta: mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. E vamos pegar a primeira parte. Aqui está uma promessa mais gloriosa. Vou lê-la novamente: muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Gosto desse texto, porque ele me diz o que é o céu, e me dá uma bela imagem dele. Ele diz que é um lugar onde me sentarei com Abraão, Isaque e Jacó. Oh, que doce pensamento é esse para o trabalhador! Ele frequentemente enxuga o suor quente do rosto, e se pergunta se há uma terra onde não terá que trabalhar mais. Ele quase nunca come um bocado de pão que não esteja umedecido com o suor de sua testa. Muitas vezes ele chega em casa cansado, e se joga em seu sofá, talvez cansado demais para dormir. Ele diz: ó, não há terra onde eu possa descansar? Não há lugar onde eu possa sentar, e por uma vez deixar esses membros cansados ficarem quietos? Não há terra onde eu possa ficar quieto? Sim, tu, filho do trabalho e da labuta, há uma terra feliz. Muito, muito distante, onde labuta e trabalho são desconhecidos. Além daquele céu azul há uma cidade bela e brilhante, suas paredes são de jaspe, e sua luz é mais brilhante que o sol. Lá os cansados descansam, e os perversos cessam de perturbar. Espíritos imortais estão lá, que nunca enxugam o suor da testa, pois eles não semeiam, nem colhem, eles não precisam labutar e trabalhar. Lá, em um monte verde e florido, suas almas cansadas se sentarão, e com alegrias arrebatadoras contarão os labores de seus pés. Para mim, uma das melhores visões do céu é que ele é uma terra de descanso, especialmente para o trabalhador. Aqueles que não precisam trabalhar duro, pensam que amarão o céu como um lugar de serviço. Isso é muito verdade. Mas para o trabalhador, para o homem que labuta com seu cérebro ou com suas mãos, deve ser sempre um doce pensamento que há uma terra onde descansaremos. Em breve, esta voz nunca mais será forçada, em breve, estes pulmões nunca mais terão que se esforçar além de sua capacidade, em breve, este cérebro não será atormentado por pensamentos, mas eu me sentarei à mesa do banquete de Deus, sim, reclinar-me-ei no seio de Abraão e ficarei à vontade para sempre. Ó! Cansados filhos e filhas de Adão, vocês não terão que enfiar a relha do arado no solo ingrato do céu, vocês não precisarão se levantar para as labutas diárias antes que o sol nasça, e trabalhar ainda quando o sol já tiver ido para seu descanso há muito tempo, mas vós ficareis quietos, vós descansareis, pois todos são ricos no céu, todos são felizes lá, todos são pacíficos. Trabalho, problema, labuta e labor, são palavras que não podem ser soletradas no céu, eles não têm tais coisas lá,
pois eles sempre descansam. E observe a boa companhia com que eles se sentam. Eles devem sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó. Algumas pessoas pensam que no céu não conheceremos ninguém. Mas nosso texto declara aqui que nos sentaremos com Abraão, Isaque e Jacó. Então tenho certeza de que estaremos cientes de que eles são Abraão, Isaque e Jacó. Ouvi falar de uma boa mulher que perguntou ao marido, quando ela estava morrendo: meu querido, você acha que me conhecerá quando você e eu chegarmos ao céu? Eu te conhecerei, ele disse, porque eu sempre te conheci enquanto estive aqui, e você acha que serei um tolo maior quando chegar ao céu? Acho que foi uma resposta muito boa. Se nos conhecemos aqui, nos conheceremos lá. Tenho queridos amigos que partiram lá em cima, e é sempre um doce pensamento para mim, que quando eu colocar meu pé, como espero que possa, no limiar do céu, virão minhas irmãs e irmãos para me apertar pela mão e dizer: sim, tu és amado, e tu estás aqui. Queridos parentes que foram separados, vocês se encontrarão novamente no céu. Um de vocês perdeu uma mãe, ela se foi para cima, e se vocês seguirem o rastro de Jesus, vocês a encontrarão lá. Acho que vejo ainda outro vindo ao seu encontro na porta do paraíso, e embora os laços de afeição natural possam ser em certa medida esquecidos, posso usar uma figura: quão abençoada ela seria ao se voltar para Deus e dizer: aqui estou eu, e os filhos que me deste. Reconheceremos nossos amigos. Marido, você reconhecerá sua esposa novamente. Mãe, você reconhecerá aqueles seus queridos bebês. Você notou suas feições quando eles estavam ofegantes e ofegantes. Vocês sabem como vocês ficaram pendurados sobre seus túmulos quando a grama fria foi aspergida sobre eles, e foi dito: terra, terra, pó ao pó, e cinzas às cinzas. Mas vocês ouvirão essas vozes amadas novamente, vocês ouvirão essas vozes doces mais uma vez, vocês ainda saberão que aqueles a quem vocês amaram foram amados por Deus. Não seria um céu triste para nós habitarmos, onde seríamos igualmente ignorantes e desconhecidos? Eu não me importaria em ir para um céu como esse. Eu acredito que o céu é uma irmandade dos santos, e que nos conheceremos lá. Muitas vezes pensei que adoraria ver Isaías, e, assim que eu chegasse ao céu, eu perguntaria por ele, porque ele falou mais de Jesus Cristo do que todos os outros. Tenho certeza de que eu gostaria de encontrar o bom George Whitefield, aquele que tão continuamente pregou ao povo, e se esgotou com um zelo mais do que seráfico. Oh, sim! Teremos companhia escolhida no céu quando chegarmos lá. Não haverá distinção entre eruditos e incultos, clérigos e leigos, mas caminharemos livremente uns com os outros, sentiremos que somos irmãos, nos sentaremos com Abraão, Isaque e Jacó. Ouvi falar de uma senhora que foi visitada por um ministro em seu leito de morte, e ela lhe disse: quero lhe fazer uma pergunta, agora que estou prestes a morrer. Bem, disse o ministro, o que é? Oh, disse ela, de uma forma muito afetada, quero saber se há 2 lugares no céu, porque eu não suportaria que Betsy na cozinha estivesse no céu junto comigo, ela é tão pouco refinada. O ministro se virou e disse: oh, não se preocupe com isso, senhora. Não há medo disso, pois, até que você se livre de seu maldito orgulho, você nunca entrará no céu. Todos nós devemos nos livrar de nosso orgulho. Devemos descer e ficar em pé de igualdade aos olhos de Deus, e ver em cada homem um irmão, antes que possamos esperar ser encontrados na glória. Sim, nós bendizemos a Deus, agradecemos a Ele que não haverá mesa separada para um e para outro. O judeu e o gentio se sentarão juntos. O grande e o pequeno se alimentarão no mesmo pasto, e nós nos sentaremos com Abraão. Mas meu texto tem uma profundidade ainda maior de doçura, pois diz que muitos virão e se assentarão. Alguns fanáticos de mente estreita pensam que o céu será um lugar muito pequeno, onde haverá muito poucas pessoas que foram à sua capela ou igreja. Confesso que não desejo um céu muito pequeno e adoro ler nas Escrituras que há muitas mansões na casa de meu pai. Quantas vezes ouço as pessoas dizerem: ah, estreita é a porta e estreito é o caminho, e poucos há que a encontrem. Haverá muito poucos no céu, haverá muitos perdidos. Meu amigo, eu discordo de você. Você acha que Cristo deixará o diabo vencê-lo? Que ele deixará o diabo ter mais no inferno do que haverá no céu? Não, é impossível.
pois então Satanás riria de Cristo. Haverá mais no céu do que entre os perdidos. Deus diz que haverá um número que nenhum homem pode contar que será salvo, mas ele nunca diz que haverá um número que nenhum homem pode contar que será perdido. Haverá uma hoste além de toda a contagem que entrará no céu. Que boas novas para você e para mim! Pois, se há tantos para serem salvos, por que eu não deveria ser salvo? Por que você não deveria? Por que aquele homem, ali na multidão, não deveria dizer: não posso ser um entre a multidão? E não pode aquela pobre mulher ali tomar coragem e dizer: bem, se houvesse apenas meia dúzia de salvos, eu poderia temer que eu não fosse um, mas, já que muitos estão por vir, por que eu também não deveria ser salva? Anime-se, desconsolado. Anime-se, filho do luto, filho da tristeza, ainda há esperança para você. Eu nunca posso saber que qualquer homem está além da graça de Deus. Há alguns que pecaram aquele pecado que é para a morte, e Deus os abandona, mas a vasta hoste da humanidade ainda está ao alcance da misericórdia soberana, e muitos deles virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão no reino dos céus. Olhe para o meu texto novamente, e você verá de onde essas pessoas vêm. Elas devem vir do leste e do oeste. Os judeus disseram que todos eles viriam da Palestina, cada um deles, cada homem, mulher e criança, que não haveria um no céu que não fosse judeu. E os fariseus pensavam que, se não fossem todos fariseus, não poderiam ser salvos. Mas Jesus Cristo disse: haverá muitos que virão do leste e do oeste. Haverá uma multidão daquela terra distante da China, pois Deus está fazendo uma grande obra lá, e esperamos que o Evangelho ainda seja vitorioso naquela terra. Haverá uma multidão desta terra ocidental da Inglaterra, do país ocidental além do mar na América, e do sul na Austrália, e do norte no Canadá, Sibéria e Rússia. Das partes mais remotas da terra virão muitos para se sentarem no reino de Deus. Mas eu não acho que este texto deva ser entendido tanto geograficamente quanto espiritualmente. Quando diz que eles virão do leste e do oeste, acho que não se refere a nações em particular, mas a diferentes tipos de pessoas. Agora, o leste e o oeste significam aqueles que estão muito distantes da religião, ainda assim, muitos deles serão salvos e chegarão ao céu. Há uma classe de pessoas que sempre serão vistas como sem esperança. Muitas vezes ouvi um homem ou uma mulher dizer de alguém assim: ele não pode ser salvo, ele é muito abandonado. Para que ele serve? Peça para ele ir a um local de culto, ele estava bêbado na noite de sábado. Qual seria a utilidade de argumentar com ele? Não há esperança para ele. Ele é um sujeito endurecido. Veja o que ele fez durante todos esses anos. De que adiantaria falar com ele? Agora, ouçam isto, vocês que acham seus semelhantes piores do que vocês mesmos, vocês que condenam os outros, enquanto muitas vezes são igualmente culpados, Jesus Cristo diz: muitos virão do leste e do oeste. Haverá muitos no céu que já foram bêbados. Acredito que, entre aquela multidão comprada com sangue, há muitos que cambalearam para dentro e para fora da taverna durante metade de suas vidas. Mas, pelo poder da graça divina, eles foram capazes de jogar o copo de bebida no chão. Eles renunciaram ao tumulto da intoxicação, fugiram dele e serviram a Deus. Sim. Haverá muitos no céu que foram bêbados terra. Haverá muitas prostitutas, algumas das mais abandonadas serão encontradas lá. Você se lembra da história de Wittefield dizendo uma vez que haveria alguns no céu que eram os rejeitados do diabo, alguns que o diabo dificilmente pensaria que eram bons o suficiente para ele, e ainda assim a quem Cristo salvaria. Lady Untingon uma vez gentilmente insinuou que tal linguagem não era muito apropriada. Mas, bem na hora, aconteceu de ouvir um toque de sino, e Wittefield desceu as escadas. Depois, ele se levantou e disse: Vossa Senhoria, o que você acha que uma mulher pobre tinha a me dizer agora? Ela era uma triste devassa, e ela disse: Senhor Wittefield, quando você estava pregando, você nos disse que Cristo acolheria os rejeitados do diabo, e eu sou um deles, e esse foi o meio de sua salvação. Alguém nos impedirá de pregar para o mais baixo dos baixos? Fui acusado de reunir toda a ralé de Londres ao meu redor. Deus abençoe a ralé. Deus salve a ralé. Então, digo eu,
Mas, suponha que eles sejam a ralé, que precisam do Evangelho mais do que eles. Quem precisa que Cristo seja pregado a eles mais do que eles? Temos muitos que pregam para senhoras e senhores, e queremos alguém para pregar para a ralé nestes dias degenerados. Oh! Aqui está o conforto para mim, pois muitos da ralé virão do leste e do oeste. Oh! O que você pensaria se visse a diferença entre alguns que estão no céu e alguns que estarão lá? Pode ser encontrado alguém cujo cabelo cai sobre os olhos, suas mechas estão emaranhadas, ele parece horrível, seus olhos inchados saltam do rosto, ele sorri quase como um idiota, ele bebeu até a morte até que a vida parece ter partido. No que diz respeito aos sentidos e ao ser, ainda assim eu diria a você, esse homem é capaz de salvação. E em poucos anos eu poderia dizer, olhe para cima lá em cima, você vê aquela estrela brilhante? Você discerne aquele homem com uma coroa de ouro puro sobre sua cabeça? Você percebe aquele ser vestido com vestes de safira e com vestes de luz? Esse é o mesmo homem que estava sentado ali, um ser pobre, ignorante, quase idiota, ainda assim a graça e a misericórdia soberanas o salvaram. Não há ninguém, exceto aqueles, como eu disse antes, que pecaram o pecado imperdoável, que estão além da misericórdia de Deus. Traga-me o pior, e ainda assim eu pregaria o Evangelho a eles, traga-me o mais vil, ainda assim eu pregaria a eles, porque eu me lembro que meu mestre disse, saiam pelas estradas e valados, e obriguem-nos a entrar para que minha casa fique cheia. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ele parece horrível, seus olhos inchados saltam do rosto, ele sorri quase como um idiota, ele bebeu até a morte até que a vida parece ter partido. No que diz respeito aos sentidos e ao ser, ainda assim eu diria a você, esse homem é capaz de salvação. E em poucos anos eu poderia dizer, olhe para cima lá em cima, você vê aquela estrela brilhante? Você discerne aquele homem com uma coroa de ouro puro sobre sua cabeça? Você percebe aquele ser vestido com vestes de safira e com vestes de luz? Esse é o mesmo homem que estava sentado ali, um ser pobre, ignorante, quase idiota, ainda assim a graça e a misericórdia soberanas o salvaram. Não há ninguém, exceto aqueles, como eu disse antes, que pecaram o pecado imperdoável, que estão além da misericórdia de Deus. Traga-me o pior, e ainda assim eu pregaria o Evangelho a eles, traga-me o mais vil, ainda assim eu pregaria a eles, porque eu me lembro que meu mestre disse, saiam pelas estradas e valados, e obriguem-nos a entrar para que minha casa fique cheia. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ele parece horrível, seus olhos inchados saltam do rosto, ele sorri quase como um idiota, ele bebeu até a morte até que a vida parece ter partido. No que diz respeito aos sentidos e ao ser, ainda assim eu diria a você, esse homem é capaz de salvação. E em poucos anos eu poderia dizer, olhe para cima lá em cima, você vê aquela estrela brilhante? Você discerne aquele homem com uma coroa de ouro puro sobre sua cabeça? Você percebe aquele ser vestido com vestes de safira e com vestes de luz? Esse é o mesmo homem que estava sentado ali, um ser pobre, ignorante, quase idiota, ainda assim a graça e a misericórdia soberanas o salvaram. Não há ninguém, exceto aqueles, como eu disse antes, que pecaram o pecado imperdoável, que estão além da misericórdia de Deus. Traga-me o pior, e ainda assim eu pregaria o Evangelho a eles, traga-me o mais vil, ainda assim eu pregaria a eles, porque eu me lembro que meu mestre disse, saiam pelas estradas e valados, e obriguem-nos a entrar para que minha casa fique cheia. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Há mais uma palavra que devo notar antes de terminar com esta doce porção, que é a palavra deve. Oh! Eu amo os deve e quer de Deus. Não há nada comparável a eles. Deixe um homem dizer deve, para que serve? Eu quero, diz o homem, e ele nunca realiza, eu devo, diz ele, e ele quebra sua promessa. Mas nunca é assim com os deve de Deus. Se ele diz deve, será, quando ele diz vai, será. Agora ele disse aqui, muitos virão. O diabo diz eles não virão, mas eles virão. Seus pecados dizem você não pode vir, Deus diz você virá. Vocês mesmos dizem, você não virá, Deus diz você virá. Sim.
Há alguns aqui que estão rindo da salvação, que podem zombar de Cristo e zombar do Evangelho, mas eu lhes digo que alguns de vocês ainda virão. O que, você diz, Deus pode me fazer tornar um cristão? Eu lhe digo que sim, pois aqui reside o poder do Evangelho. Ele não pede seu consentimento, mas o obtém. Ele não diz, você o terá? Mas o torna disposto no dia do poder de Deus. Não contra sua vontade, mas o torna disposto. Ele lhe mostra seu valor, e então você se apaixona por ele, e imediatamente corre atrás dele e o tem. Muitas pessoas disseram, não queremos nada a ver com religião, ainda assim, elas foram convertidas. Ouvi falar de um homem que certa vez foi à capela para ouvir o canto, e assim que o ministro começou a pregar, ele colocou os dedos nos ouvidos e não quis ouvir. Mas, aos poucos, um pequeno inseto pousou em seu rosto, de modo que ele foi obrigado a tirar um dedo dos ouvidos para afastá-lo. Nesse momento, o ministro disse, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O homem ouviu, e Deus se encontrou com ele naquele momento para a conversão de sua alma. Ele saiu como um novo homem, um caráter mudado. Aquele que entrou para rir retirou-se para orar, aquele que entrou para zombar saiu para dobrar o joelho em penitência, aquele que entrou para passar uma hora ociosa foi para casa para passar uma hora em devoção com seu Deus. O pecador se tornou um santo, o devasso se tornou um penitente. Quem sabe que não pode haver alguém assim aqui? O Evangelho não quer seu consentimento, ele o obtém. Ele tira a inimizade do seu coração. Você diz, eu não quero ser salvo. Cristo diz que você será. Ele faz sua vontade mudar, e então você clama, Senhor, salva, ou eu pereço. Ah, o céu pode exclamar, eu sabia que faria você dizer isso, e então ele se alegra por você porque ele mudou sua vontade e o tornou disposto no dia de seu poder. Se Jesus Cristo estivesse na plataforma esta noite, o que muitas pessoas fariam com ele? Oh, dizem alguns, nós o faríamos um rei. Eu não acredito. Eles o crucificariam novamente, se tivessem a oportunidade. Se ele viesse e dissesse, aqui estou, eu te amo, você será salvo por mim, nenhum de vocês consentiria se você fosse deixado à sua vontade. Se ele olhasse para você com aqueles olhos, diante de cujo poder o leão teria se agachado, se ele falasse com aquela voz que derramava uma catarata de eloquência como uma corrente de néctar rolando dos penhascos acima, nenhuma pessoa viria a ser seu discípulo. Não. Ele quer o poder do Espírito para fazer os homens virem a Jesus Cristo. Ele mesmo disse, ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou traga. Ah! Nós queremos isso, e aqui temos. Eles virão. Eles virão. Vocês podem rir, vocês podem nos desprezar, mas Jesus Cristo não morrerá por nada. Se alguns de vocês o rejeitarem, há alguns que não o farão. Se houver alguns que não são salvos, outros serão. Cristo verá sua semente, ele prolongará seus dias, e o prazer do Senhor prosperará em suas mãos. Alguns pensam que Cristo morreu, e ainda assim, que alguns por quem ele morreu estarão perdidos. Eu nunca consegui entender essa doutrina. Se Jesus, minha garantia, carregou minhas dores e carregou minhas tristezas, eu acredito que estou tão seguro quanto os anjos no céu. Deus não pode pedir pagamento duas vezes. Se Cristo pagou minha dívida, terei que pagá-la novamente? Não. Livre do pecado eu ando livre, o sangue do Salvador é minha completa libertação, aos seus queridos pés eu deito contente, um pecador salvo, e presto homenagem. Eles virão. Eles virão. E nada no céu, nem na terra, nem no inferno, pode impedi-los de vir. E agora, tu, chefe dos pecadores, ouve um momento, enquanto eu te chamo para Jesus. Há uma pessoa aqui esta noite, que se considera a pior alma que já viveu. Há alguém que diz a si mesmo, eu não mereço ser chamado para Cristo, tenho certeza. Alma. Eu te chamo. Tu, perdido, o mais miserável pária, esta noite, pela autoridade que me foi dada por Deus, eu te chamo para vir ao meu Salvador. Há algum tempo, quando fui ao tribunal do condado para ver o que eles estavam fazendo, ouvi o nome de um homem ser chamado, e imediatamente o homem disse, abram caminho. Abram caminho. Eles me chamam. E ele se levantou. Agora, eu chamo o chefe dos pecadores esta noite,
e que ele diga: abram caminho. Abram caminho, dúvidas. Abram caminho, medos. Abram caminho, pecados. Cristo me chama. E se Cristo me chama, isso é o suficiente. Eu me aproximarei de seus graciosos pés, cujo cetro a misericórdia dá. Talvez ele possa me ordenar: toque. E então o suplicante vive. Só posso perecer se for, estou decidido a tentar, pois se eu ficar longe, sei que morrerei para sempre. Mas, se eu morresse com misericórdias buscadas, quando eu, o rei, tivesse tentado, que fosse morrer, pensamento delicioso. Como um pecador nunca morreu. Vai e experimente meu Salvador. Vai e experimente meu Salvador. Se ele te rejeitar depois que você o buscou, diga no abismo que Cristo não te ouviria. Mas isso você nunca terá permissão para fazer. Seria desonrar a misericórdia da aliança para Deus rejeitar um pecador arrependido, e isso nunca será enquanto estiver escrito: muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. A segunda parte do meu texto é de partir o coração. Eu poderia pregar com grande prazer para mim mesmo a partir da primeira parte, mas aqui está uma tarefa tediosa para minha alma, porque há palavras sombrias aqui. Mas, como eu disse a vocês, o que está escrito na Bíblia deve ser pregado, seja sombrio ou alegre. Existem alguns ministros que nunca mencionam nada sobre o inferno. Ouvi falar de um ministro que certa vez disse à sua congregação: se vocês não amam o Senhor Jesus Cristo, serão enviados para aquele lugar que não é educado mencionar. Ele não deveria ter sido autorizado a pregar novamente, tenho certeza, se não pudesse usar palavras simples. Agora, se eu visse aquela casa pegando fogo ali, vocês acham que eu ficaria de pé e diria: eu acredito que a operação de combustão está ocorrendo ali? Não, eu gritaria: fogo! Fogo! E então todos saberiam o que eu quis dizer. Então, se a Bíblia diz: os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, devo ficar aqui e diminuir o assunto? Deus me livre! Devemos falar a verdade como está escrita. É uma verdade terrível, pois diz: os filhos do reino serão lançados fora. Agora, quem são essas crianças? Eu vou te dizer. Os filhos do reino são aquelas pessoas que são notadas pelos aspectos externos da piedade, mas que não têm nada dos aspectos internos dela. Pessoas que você verá com suas Bíblias e inários marchando para a capela o mais religiosamente possível, ou indo à igreja o mais devota e recatadamente possível, parecendo tão sombrios e sérios quanto os bedéus da paróquia, imaginando que têm certeza de serem salvos, embora seus corações não estejam no assunto, nada além de seus corpos. Essas são as pessoas que são os filhos do reino. Eles não têm graça, nem em vida, nem em Cristo, e serão lançados para a escuridão exterior. Novamente, essas pessoas são filhos de pais e mães piedosos. Não há nada que toque o coração de um homem, repare, como falar sobre sua mãe. Ouvi falar de um marinheiro xingador, que ninguém conseguia controlar, nem mesmo a polícia, que sempre fazia alguma confusão por onde passava. Certa vez, ele entrou em um local de culto e ninguém conseguia mantê-lo parado, mas um cavalheiro se aproximou e disse a ele: Jack, você já teve uma mãe. Com isso, as lágrimas correram por suas bochechas. Ele disse: Ah! Deus o abençoe, senhor, eu tive, e eu trouxe seus cabelos grisalhos com tristeza para o túmulo, e um belo sujeito eu sou para estar aqui esta noite. Ele então se sentou, bastante sóbrio e subjugado pela simples menção de sua mãe. Ah, e há alguns de vocês, filhos do reino, que podem se lembrar de suas mães. Sua mãe o colocou no colo e o ensinou cedo a orar, seu pai o instruiu nos caminhos da piedade. E ainda assim vocês estão aqui esta noite, sem graça em seus corações, sem esperança do céu. Vocês estão descendo em direção ao inferno tão rápido quanto seus pés podem levá-los. Há alguns de vocês que quebraram o coração de sua pobre mãe. Oh! Se eu pudesse lhes dizer o que ela sofreu por vocês quando vocês à noite estavam se entregando ao seu pecado. Vocês sabem qual será sua culpa, vocês, filhos do reino, se vocês perecerem depois que as orações e lágrimas de uma mãe piedosa caírem sobre vocês?
Não consigo conceber ninguém entrando no inferno com uma graça pior do que o homem que vai lá com gotas das lágrimas de sua mãe em sua cabeça, e com as orações de seu pai seguindo em seus calcanhares. Alguns de vocês inevitavelmente suportarão esta condenação, alguns de vocês, rapazes e moças, acordarão um dia e se encontrarão em completa escuridão, enquanto seus pais estarão lá em cima no céu, olhando para vocês com olhos repreensivos, parecendo dizer: o quê? Depois de tudo que fizemos por vocês, tudo o que dissemos, vocês chegaram a isso. Filhos do reino! Não pense que uma mãe piedosa pode salvá-lo. Não pense, porque seu pai era membro de tal e tal igreja, que sua piedade irá salvá-lo. Posso imaginar alguém parado no portão do céu e exigindo: deixe-me entrar. Deixe-me entrar. Para quê? Porque minha mãe está lá. Sua mãe não teve nada a ver com você. Se ela era santa por si mesma. Se ela era má por si mesma. Mas meu avô orou por mim. Isso não adianta. Você orou por si mesmo? Não, eu não orei. Então as orações do avô, e as orações da avó, e as orações do pai e da mãe podem ser empilhadas umas sobre as outras até que alcancem as estrelas, mas elas nunca podem fazer uma escada para você ir para o céu. Você deve buscar a Deus por si mesmo, ou melhor, Deus deve buscá-lo. Você deve ter uma experiência vital de piedade em seu coração, ou então você está perdido, mesmo que todos os seus amigos estivessem no céu. Esse foi um sonho terrível que uma mãe piedosa teve uma vez, e contou aos seus filhos. Ela pensou que o dia do julgamento havia chegado. Os grandes livros foram abertos. Todos estavam diante de Deus. E Jesus Cristo disse: separem a palha do trigo, coloquem as cabras na mão esquerda e as ovelhas na direita. A mãe sonhou que ela e seus filhos estavam em pé bem no meio da grande assembleia. E o anjo veio e disse: devo levar a mãe, ela é uma ovelha, ela deve ir para a mão direita. As crianças são cabras, elas devem ir para a esquerda. Ela pensou que enquanto ia, seus filhos agarraram e disseram: mãe, podemos nos separar? Devemos nos separar. Ela então colocou os braços ao redor deles e pareceu dizer: meus filhos, eu os levaria comigo, se possível. Mas em um momento o anjo a tocou, suas bochechas estavam secas e agora, superando a afeição natural, tornando-se sobrenatural e sublime, resignada à vontade de Deus, ela disse: meus filhos, eu os ensinei bem, eu os treinei, e vocês abandonaram os caminhos de Deus. E agora tudo o que tenho a dizer é: amém para a sua condenação. Então eles foram arrebatados, e ela os viu em tormento perpétuo enquanto ela estava no céu. Jovem, o que você pensará, quando o último dia chegar, ao ouvir Cristo dizer: apartai-vos, malditos? E haverá uma voz logo atrás dele, dizendo: amém. E, ao perguntar de onde veio a voz, você descobrirá que era sua mãe. Ou, jovem, quando você for lançada na escuridão total, o que você pensará ao ouvir uma voz dizendo: amém? E enquanto você olha, lá está seu pai, seus lábios ainda se movendo com a maldição solene. Ah, filhos do reino, os réprobos penitentes entrarão no céu, muitos deles, publicanos e pecadores chegarão lá, bêbados arrependidos e blasfemadores serão salvos, mas muitos dos filhos do reino serão expulsos. Oh! Pensar que você que foi tão bem treinado deveria estar perdido, enquanto muitos dos piores serão salvos. Seja o inferno dos infernos para você olhar para cima e ver lá o pobre Jack, o bêbado, deitado no seio de Abraão, enquanto você, que teve uma mãe piedosa, é lançado no inferno, simplesmente porque você não quis crer no Senhor Jesus Cristo, mas colocou o seu evangelho de você, e viveu e morreu sem ele. Essa foi a própria dor de todos, nos vermos lançados fora, quando o principal dos pecadores encontra a salvação. Seus filhos agarraram e disseram: mãe, podemos nos separar? Devemos nos separar. Ela então colocou os braços ao redor deles e pareceu dizer: meus filhos, eu os levaria comigo, se possível. Mas em um momento o anjo a tocou, suas bochechas estavam secas e agora, superando a afeição natural, tornando-se sobrenatural e sublime, resignada à vontade de Deus, ela disse: meus filhos, eu os ensinei bem, eu os treinei, e vocês abandonaram os caminhos de Deus. E agora tudo o que tenho a dizer é: amém à sua condenação.
Então eles foram arrebatados, e ela os viu em tormento perpétuo enquanto estava no céu. Jovem, o que você pensará, quando o último dia chegar, ao ouvir Cristo dizer: Apartai-vos, malditos? E haverá uma voz logo atrás dele, dizendo: Amém. E, ao perguntar de onde veio a voz, você descobrirá que era sua mãe. Ou, jovem mulher, quando fores lançada na escuridão total, o que pensarás ao ouvir uma voz dizendo: Amém? Enquanto olhas, lá está teu pai, seus lábios ainda se movendo com a maldição solene. Ah! Filhos do reino, os réprobos penitentes entrarão no céu, muitos deles, publicanos e pecadores chegarão lá, bêbados arrependidos e blasfemadores serão salvos, mas muitos dos filhos do reino serão lançados fora. Ó! Pensar que tu que foste tão bem treinada deves estar perdida, enquanto muitos dos piores serão salvos. Será o inferno dos infernos para te olhar para cima e ver lá pobre Jack, o bêbado, deitado no seio de Abraão, enquanto tu, que tiveste uma mãe piedosa, és lançada no inferno, simplesmente porque não creste no Senhor Jesus Cristo, mas afastaste o seu evangelho de ti, e viveste e morreste sem ele. Essa foi a maior dor de todas, ver-nos lançados fora, quando o principal dos pecadores encontra a salvação. Seus filhos agarraram e disseram: Mãe, podemos nos separar? Devemos nos separar. Ela então colocou os braços ao redor deles e pareceu dizer: Meus filhos, eu os levaria comigo, se possível. Mas em um momento o anjo a tocou, suas bochechas estavam secas e agora, superando a afeição natural, tornando-se sobrenatural e sublime, resignada à vontade de Deus, ela disse: Meus filhos, eu os ensinei bem, eu os treinei, e vocês abandonaram os caminhos de Deus. E agora tudo o que tenho a dizer é: Amém à sua condenação. Então eles foram arrebatados, e ela os viu em tormento perpétuo enquanto estava no céu. Jovem, o que você pensará, quando o último dia chegar, ao ouvir Cristo dizer: Apartai-vos, malditos? E haverá uma voz logo atrás dele, dizendo: Amém. E, ao perguntar de onde veio a voz, você descobrirá que era sua mãe. Ou, jovem mulher, quando fores lançada na escuridão total, o que pensarás ao ouvir uma voz dizendo: Amém? Enquanto olhas, lá está teu pai, seus lábios ainda se movendo com a maldição solene. Ah! Filhos do reino, os réprobos penitentes entrarão no céu, muitos deles, publicanos e pecadores chegarão lá, bêbados arrependidos e blasfemadores serão salvos, mas muitos dos filhos do reino serão lançados fora. Ó! Pensar que tu que foste tão bem treinada deves estar perdida, enquanto muitos dos piores serão salvos. Será o inferno dos infernos para te olhar para cima e ver lá pobre Jack, o bêbado, deitado no seio de Abraão, enquanto tu, que tiveste uma mãe piedosa, és lançada no inferno, simplesmente porque não creste no Senhor Jesus Cristo, mas afastaste o seu evangelho de ti, e viveste e morreste sem ele. Essa foi a maior dor de todas, ver-nos lançados fora, quando o principal dos pecadores encontra a salvação. Os réprobos penitentes entrarão no céu, muitos deles, publicanos e pecadores chegarão lá, bêbados arrependidos e blasfemadores serão salvos, mas muitos dos filhos do reino serão expulsos. Ó! Pensar que vocês que foram tão bem treinados devem estar perdidos, enquanto muitos dos piores serão salvos. Será o inferno dos infernos para vocês olharem para cima e verem lá o pobre Jack, o bêbado, deitado no seio de Abraão, enquanto vocês, que tiveram uma mãe piedosa, são lançados no inferno, simplesmente porque não creram no Senhor Jesus Cristo, mas afastaram seu evangelho de vocês, e viveram e morreram sem ele. Essa foi a maior dor de todas, ver a nós mesmos lançados fora, quando o principal dos pecadores encontra a salvação. Os réprobos penitentes entrarão no céu, muitos deles, publicanos e pecadores chegarão lá, bêbados arrependidos e blasfemadores serão salvos, mas muitos dos filhos do reino serão expulsos. Ó! Pensar que vocês que foram tão bem treinados devem estar perdidos, enquanto muitos dos piores serão salvos. Será o inferno dos infernos para vocês olharem para cima e verem lá o pobre Jack, o bêbado, deitado no seio de Abraão, enquanto vocês, que tiveram uma mãe piedosa, são lançados no inferno, simplesmente porque não creram no Senhor Jesus Cristo, mas afastaram seu evangelho de vocês, e viveram e morreram sem ele. Essa foi a maior dor de todas,
ver a nós mesmos lançados fora, quando o principal dos pecadores encontra a salvação. Agora, ouçam-me um pouco, não vou detê-los por muito tempo, enquanto assumo a dolorosa tarefa de lhes contar o que acontecerá com esses filhos do reino. Jesus Cristo diz que eles serão lançados nas trevas profundas, onde há choro e ranger de dentes. Primeiro, observe, eles devem ser expulsos. Não é dito que eles vão, mas, quando eles chegam aos portões do céu, eles devem ser expulsos. Assim que os hipócritas chegarem aos portões do céu, a justiça dirá: lá vem ele. Lá vem ele. Ele rejeitou as orações de um pai e zombou das lágrimas de uma mãe. Ele forçou seu caminho para baixo contra todas as vantagens que a misericórdia forneceu. E agora, lá vem ele. Gabriel, pegue o homem. O anjo, amarrando suas mãos e pés, segura você por um único momento sobre a boca do abismo. Ele ordena que você olhe para baixo, para baixo, para baixo. Não há fundo, e você ouve subindo do abismo, gemidos sombrios e gemidos ocos e gritos de fantasmas torturados. Você estremece, seus ossos derretem como cera e sua medula treme dentro de você. Onde está agora seu poder? E onde sua ostentação e vanglória? Você grita e chora, você implora por misericórdia, mas o anjo, com um aperto tremendo, agarra você rapidamente e então o joga para baixo, com um grito: fora, fora. E você desce para o poço que não tem fundo e rola para sempre para baixo, para baixo, para baixo, nunca encontrar um lugar de descanso para as solas dos seus pés. Vocês serão lançados fora. E para onde vocês serão lançados? Vocês serão lançados nas trevas exteriores, vocês serão colocados no lugar onde não haverá esperança. Pois, por luz, nas Escrituras, entendemos esperança, e vocês serão colocados nas trevas exteriores, onde não há luz, nenhuma esperança. Há um homem aqui que não tem esperança? Não consigo imaginar tal pessoa. Um de vocês, talvez, diga: estou com uma dívida de 30 libras e serei vendido em breve, mas tenho esperança de conseguir um empréstimo e, assim, escapar da minha dificuldade. Diz outro: meu negócio está arruinado, mas as coisas ainda podem mudar, tenho esperança. Diz outro: estou em grande aflição, mas espero que Deus me sustente. Outro diz: estou com uma dívida de 50 libras, sinto muito por isso, mas colocarei essas mãos fortes para trabalhar e farei o meu melhor para sair disso. Um de vocês acha que um amigo está morrendo, mas você tem esperança de que, talvez, a febre possa mudar, que ele ainda possa viver. Mas, no inferno, não há esperança. Eles não têm nem mesmo a esperança de morrer, a esperança de serem aniquilados. Eles estão para sempre, para sempre, para sempre, perdidos. Em cada corrente no inferno, está escrito para sempre. No fogo, brilham as palavras para sempre. Acima de suas cabeças, eles leem para sempre. Seus olhos estão irritados e seus corações doem com o pensamento de que é para sempre. Oh! Se eu pudesse lhe dizer esta noite que o inferno um dia seria queimado, e que aqueles que estavam perdidos poderiam ser salvos, haveria um jubileu no inferno só de pensar nisso. Mas não pode ser, é para sempre que eles são lançados na escuridão total. Mas eu quero superar isso o mais rápido que puder, pois quem pode suportar falar assim com seus semelhantes? O que é que os perdidos estão fazendo? Eles estão chorando e rangendo os dentes. Você rende os dentes agora? Você não faria isso, exceto se estivesse com dor e agonia. Bem, no inferno sempre há ranger de dentes. E você sabe por quê? Há um rangendo os dentes para seu companheiro e murmurando: fui levado ao inferno por você, você me desviou, você me ensinou a beber na primeira vez. E o outro rende os dentes e diz: e se eu fizesse isso? Você me fez pior do que eu deveria ter sido em tempos posteriores. Há uma criança que olha para sua mãe e diz: mãe, você me treinou para o vício. E a mãe rende os dentes novamente para a criança e diz: não tenho pena de você, pois você me superou nisso e me levou a um pecado mais profundo. Os pais rangem os dentes para os filhos, e os filhos para os pais. E, creio eu, se houver alguém que terá que ranger os dentes mais do que os outros, serão os sedutores, quando virem aqueles a quem desviaram dos caminhos da virtude, e os ouvirem dizendo: ah!
Estamos felizes que você esteja no inferno conosco, você merece, pois nos trouxe até aqui. Alguém de vocês, esta noite, tem em suas consciências o fato de ter levado outros para o abismo? Oh, que a graça soberana os perdoe! Nós nos desviamos como ovelhas perdidas, disse Davi. Agora, uma ovelha perdida nunca se desvia sozinha, se for uma de um rebanho. Li recentemente sobre uma ovelha que pulou o parapeito de uma ponte e foi seguida por todos do rebanho. Então, se um homem se desvia, ele leva outros com ele. Alguns de vocês terão que prestar contas dos pecados dos outros quando chegarem ao inferno, assim como os seus próprios. Oh, que choro e ranger de dentes haverá naquele abismo! Agora feche o livro preto. Quem quer falar mais sobre isso? Eu o avisei solenemente. Eu lhe contei sobre a ira que está por vir. A noite escurece, e o sol está se pondo. Ah! E as noites escurecem com alguns de vocês. Eu posso ver homens de cabelos grisalhos aqui. Seus cabelos grisalhos são uma coroa de glória, ou um chapéu de tolo para você. Você está à beira do céu, ou está cambaleando à beira de sua sepultura, e afundando para a perdição? Deixe-me avisá-lo, homens de cabelos grisalhos, sua noite está chegando. Oh, pobre cambaleante cabelo grisalho, você dará o último passo para o poço? Deixe uma criança pequena pisar na sua frente e implorar para que você pense. Aí está seu cajado, ele não tem nada de terra para se apoiar, e agora, antes que você morra, pense em si mesmo esta noite, deixe 70 anos de pecado começarem, deixe os fantasmas de suas transgressões esquecidas marcharem diante de seus olhos. O que você fará com 70 anos desperdiçados para responder, com 70 anos de criminalidade para levar diante de Deus? Deus lhe dê graça esta noite para se arrepender e colocar sua confiança em Jesus. E vocês, homens de meia idade, não estão seguros, a noite cai com vocês também, vocês podem morrer em breve. Algumas manhãs atrás, fui acordado cedo da minha cama, pelo pedido de que eu me apressasse para ver um homem moribundo. Corri o mais rápido que pude para ver a pobre criatura, mas quando cheguei em casa, ele estava morto, um cadáver. Enquanto eu estava no quarto, pensei, aquele homem mal pensou que morreria tão cedo. Lá estavam sua esposa, filhos e amigos, eles mal pensaram que ele morreria, pois ele estava saudável, forte e saudável apenas alguns dias antes. Nenhum de vocês tem um contrato de vida. Se você tem, onde está? Vá e veja se você tem em algum lugar em seu baú em casa. Não. Você pode morrer amanhã. Deixe-me, portanto, avisá-lo pela misericórdia de Deus, deixe-me falar com você como um irmão pode falar, pois eu o amo. Você sabe que eu o amo, e gostaria de pressionar o assunto para dentro de seus corações. Oh, estar entre os muitos que serão aceitos em Cristo, quão abençoado isso será! E Deus disse que todo aquele que invocar seu nome será salvo, ele não expulsa ninguém que venha a ele por meio de Cristo. E agora, jovens e donzelas, uma palavra com vocês. Talvez vocês pensem que a religião não é para vocês. Vamos ser felizes, vocês dizem, vamos ser alegres e alegres. Por quanto tempo, jovem, por quanto tempo? Até que eu tenha 21. Você tem certeza de que viverá até lá? Deixe-me dizer uma coisa. Se você viver até esse momento, se você não tiver um coração para Deus agora, você não terá nenhum então. Os homens não melhoram se forem deixados sozinhos. É com eles como com o jardim, se você deixá-lo sozinho e permitir que as ervas daninhas cresçam, você não esperará encontrá-lo melhor em 6 meses, mas pior. Os homens falam como se pudessem se arrepender quando quisessem. É obra de Deus nos dar arrependimento. Alguns até dizem, eu me voltarei para Deus em tal e tal dia. Se você se sentisse bem, diria, devo correr para Deus e pedir que Ele me dê arrependimento agora, para que eu não morra antes de encontrar Jesus Cristo, meu Salvador. Agora, uma palavra para concluir. Eu já lhe contei sobre o céu e o inferno. Qual é o caminho, então, para escapar do inferno e ser encontrado no céu? Não lhe contarei minha velha história novamente esta noite. Lembro-me de quando a contei antes. Um bom amigo na multidão disse, conte-nos algo novo, meu velho amigo. Agora,
Realmente, ao pregar 10 vezes por semana, nem sempre podemos dizer coisas novas. Você ouviu John Golb, e sabe que ele conta suas histórias novamente. Não tenho nada além do velho evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Não há nada aqui de obras. Não diz, aquele que for um bom homem será salvo, mas aquele que crer e for batizado. Bem, o que é crer? É colocar sua confiança inteiramente em Jesus. O pobre Pedro uma vez creu, e Jesus Cristo disse a ele: Vamos, Pedro, ande até mim sobre as águas. Pedro foi pisando no topo das ondas sem afundar, mas quando olhou para as ondas, começou a tremer e afundou. Agora, pobre pecador, Cristo diz: Vamos, ande sobre seus pecados, venha a mim, e se você fizer isso, ele lhe dará poder. Se você crê em Cristo, você será capaz de andar sobre seus pecados, de pisar neles e vencê-los. Eu posso me lembrar do momento em que meus pecados me encararam pela primeira vez. Eu me considerava o mais amaldiçoado de todos os homens. Eu não havia cometido nenhuma transgressão aberta muito grande contra Deus, mas eu me lembrava de que eu tinha sido bem treinado e instruído, e eu pensava que meus pecados eram, portanto, maiores do que os de outras pessoas. Eu clamava a Deus para ter misericórdia, e eu temia que Ele não me perdoasse. Mês após mês, eu clamava a Deus, e Ele não me ouvia, e eu não sabia o que era ser salvo. Às vezes eu estava tão cansado do mundo que eu desejava morrer, mas então eu me lembrava de que havia um mundo pior depois deste, e que seria uma má ideia correr diante do meu Criador despreparado. Às vezes eu pensava perversamente que Deus era o mais tirano sem coração, porque Ele não respondeu à minha oração. E então, em outros momentos, eu pensava, eu mereço seu descontentamento, se ele me mandar para o inferno, ele será justo. Mas eu me lembro da hora em que pisei em um pequeno lugar de adoração, e vi um homem alto e magro subir no púlpito. Eu nunca o vi desde aquele dia, e provavelmente nunca o verei, até que nos encontremos no céu. Ele abriu a Bíblia e leu, com uma voz fraca: Olhai para mim, e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus, e além de mim não há outro. Ah, pensei eu, sou um dos confins da terra, e então, virando-se e fixando seu olhar em mim, como se me conhecesse, o ministro disse: Olhe, olhe, olhe. Ora, pensei que tinha muito a fazer, mas descobri que era apenas olhar. Pensei que tinha uma vestimenta para fiar para mim, mas descobri que se eu olhasse, Cristo me daria uma vestimenta. Olhe, pecador, isso é ser salvo. Olhe para ele, todos os confins da terra, e seja salvo. Foi isso que os judeus fizeram, quando Moisés levantou a serpente de bronze. Ele disse: Olhem, e eles olharam. A serpente pode estar se enrolando neles, e eles podem estar quase mortos, mas eles simplesmente olharam, e no momento em que olharam, a serpente caiu, e eles foram curados. Olhe para Jesus, pecador. Ninguém além de Jesus pode fazer bem a pecadores desamparados. Há um hino que frequentemente cantamos, mas que não acho que esteja totalmente certo. Ele diz: aventure-se nele, aventure-se totalmente, não deixe que nenhuma outra confiança se intrometa. Agora, não é um risco confiar em Cristo, nem um pouco, aquele que confia em Cristo está bem seguro. Lembro-me de que, quando o querido John Hiatt estava morrendo, Matthew Wilkes disse a ele, em seu tom habitual: Bem, John, você poderia confiar sua alma nas mãos de Jesus Cristo agora. Sim, disse ele, 1 milhão. 1 milhão de almas. Tenho certeza de que todo cristão que já confiou em Cristo pode dizer amém a isso. Confie nele, ele nunca o enganará. Meu bendito Mestre nunca o rejeitará. Não posso falar muito mais, e só tenho a agradecer por sua gentileza. Nunca vi um número tão grande tão quieto e quieto. Eu realmente acho, depois de todas as coisas duras que foram ditas, que o povo inglês sabe quem os ama, e que eles apoiarão o homem que os apoia. Agradeço a cada um de vocês, e acima de tudo, eu imploro, se houver razão ou sentido no que eu disse, pensem em si mesmos sobre o que vocês são, e que o Espírito Santo revele a vocês seu estado. Que ele lhes mostre que vocês estão mortos, que vocês estão perdidos, arruinados. Que ele os faça sentir que coisa terrível seria afundar no inferno. Que ele os aponte para o céu. Que ele os tome como o anjo fez antigamente,
e coloque sua mão sobre vocês, e diga: fuja! 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 Olhe para a montanha, não olhe para trás, não fique em toda a planície. E que todos nós nos encontremos no céu finalmente, e lá seremos felizes para sempre. Pós-escrito, este sermão foi regado por muitas orações dos fiéis em Sião. O pregador não pretendia que fosse publicado, mas, visto que agora está impresso, ele não se desculpará por sua composição defeituosa ou estilo desconexo, mas, em vez disso, ele imploraria pelas orações de seus leitores, para que este fraco sermão exalte mais a honra de Deus, pela salvação de muitos que o lerão. A excelência do poder é de Deus, e não do homem.